Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui mais uma vez no Papo MedCode, aquele podcast que vocês já não conseguem ficar mais sem, todas as quartas-feiras no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vocês vão estar ajudando muito a gente a continuar com esse trabalho. Hoje estamos aqui mais uma vez com o grande Júlio Tolentino, meu amigo Áureo do Carmo. Áureo, e aí? Animado? Animado, com certeza. Boa noite, Guilherme. Mais uma vez aqui com o nosso amigo Júlio Tolentino e falando sobre espiritualidade, né? Um tema muito importante e relativamente moderno na prática médica, né? Bom, então vamos passar aqui a palavra para o Júlio, que vai continuar o nosso bate-papo da semana passada e vai trazer aí como que a gente pode aplicar essas questões vinculadas à espiritualidade dentro do ambiente ambulatorial e também trazendo para a gente um pouquinho da experiência dele com alguns casos para a gente discutir. Boa noite, Júlio, tudo bem? Olá, boa noite. Prazer renovado estar aqui com vocês e, naturalmente, estou à disposição. Bom, Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho da questão que você remeteu na semana passada, né? Remetesse para a gente as questões da semana passada. Por exemplo, dentro do ambiente ambulatorial, num consultório médico, de clínica médica, que o seja, geriatria, ou de qualquer outra especialidade. Como acessar um pouco melhor essa questão da espiritualidade e como talvez isso afeta na sua prescrição em relação aos pacientes que você atende? Perfeito. Pergunta excelente, eu acho muito prática, até porque na semana passada foi falado toda a fundamentação, enfim, mas o que eu faço com isso, né? Efetivamente, é importante, todos nós que lidamos muito na prática clínica, saber como aplicar. Tem várias aplicações. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo claro aqui. Primeiro, como eu falei na semana passada, é a conexão. O nome do paciente é escuta. A escuta sempre vai ser um recurso independente de uma intervenção inicial, como eu falei, a escuta ativa. E empática, muitas vezes, dependendo da gravidade, incluir escuta compassiva. Perfeito. Agora, como aplicar? Então, depois disso tem avaliação. Como eu disse, digamos que tenha... Eu vou contar um caso que eu atendi na semana passada, que eu vou dar o nome de Cláudia. Cláudia, 45 anos, ela me procurou porque ela estava referindo, assim, muita taquicardia e estava muito chateada, irritada, porque ela tinha ido em 2 cardiologistas e ela fez Holter, fez mapa, fez prova de esforço, enfim, tudo normal. O que foi dito para ela? Cláudia, você não tem nada. E aí é um problema, por quê? Ela sentia tudo, ou seja, ela tinha experiência da doença, que conversamos na semana passada, e que ela está muito preocupada. Por quê? Ela teve um pai que colocou marca-passo, então ela estava preocupada, ou seja, então isso aparecia. Então, por que está acontecendo isso? Então, o primeiro colega falou que ela não tinha nada, o segundo falou que para ela isso daí era tudo estresse e que ela tinha que viajar. Só que para ela não fazia nenhum sentido viajar. Ela, assim, como eu, que muitos não me escutem, não faz tanto sentido assim ficar viajando pelo mundo afora. Para ela fazia zero sentido. Então, ela estava bastante chateada. E aí, o que aconteceu? E aí vamos lá para o CIF, para facilitar, que é a experiência da doença, tá? Já na avaliação. A avaliação também é intervenção, tá? Então vamos lá, CIF, qual o sentimento dela? Qual o medo que ela tinha? O medo é que ela tinha com um problema cardíaco igual ao do pai. O pai colocou marca-passo e trocou a válvula aórtica. Então ela estava com a crença que ela podia estar exatamente desenvolvendo o mesmo problema do pai. E ela não conseguia, ninguém explicou isso para ela. Então a gente não tinha avançado na experiência dela. Do que ela estava da doença. Então, o S o S para a gente facilita, mas nem tanto. Facilita muito a desconstrução de crença, mas o I para mim é ouro. E o I é a ideia, ou seja, por que ela acha, ou seja, na conceituação dela, que ela está, qual o medo que ela tem, assim, por que ela acha que ela está com aquele problema do coração. Eu falei, Cláudia, acontece o seguinte, isso começou há quanto tempo? Começou há 3 meses. Por que você acha que você está com esse problema? Ela falou, olha, Júlio, para mim é estresse. Eu tive um problema sério com uma sócia, ela inclusive é colega. Ela tive um problema sério com a minha sócia, que elas têm uma empresa, presta-serviço e tal, e depois disso está um problema, uma apurrinhação para mim, eu não aguento mais trabalhar assim e tal, eu já estou tendo problema em casa, então realmente eu estou mega estressada. E ela falou o seguinte, olha só,
Meu pai ele falou isso. Eu sei que ela entendeu e ela não precisou ter a desconstrução de crença, que ela sabia que válvula aórtica não tinha nada a ver com isso, marcapação. Mas ela falou, Júlio, eu não sei, de repente vai que eu estou com fecho anômalo, eu tenho que alguma coisa, sei lá, alguma coisa está estranha em mim. Fato é que ela já tinha feito marcador de eventos, tinha investigado extensamente. E aí eu falei o seguinte, tudo bem, Cláudio, olha só. Então ela entende o estresse. Tá? Quando a pessoa fala que está com estresse, então ela já ajuda, pode não ter nada a ver com o problema dela. No caso, até aparentemente sim. Primeiro que eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial de estresse e de ansiedade, e naturalmente ela está deprimida. Ela tinha um GAD-7 de 15 mais ou menos, tinha sintomas de ansiedade, apesar de não ter história de transtorno de ansiedade generalizada, tinha sintomas de ansiedade, não estava deprimida, e ela tinha uma avaliação de estresse, que eu não faço no consultório, a escala de percepção de estresse, que são aqueles 10 itens, mas eu costumo perguntar, Cláudio, olha só, de 0 a 10, quanto você está de estresse? 0 é nada e 10 é o máximo de estresse. Eu estou 9. Ela deu 9, perfeito. 9 é dela. Valorizou o estresse. Ô, Cláudio, olha só, o que você tem feito, se você, do teu gerenciamento, a tua lida com o estresse, 0 é a pior lida possível, 10 é a melhor que tem. Quanto você dá? Eu dou 8. Eu dou 8 não, eu dou 4. Eu disse, perfeito. Cláudio, olha só, e aí, o que você tem, por que você deu 4 e não deu 2? Ou seja, qual o recurso? O que você tem feito que você está conseguindo lidar com o estresse? Isso é uma forma de perguntar. A outra é o seguinte, se ela tivesse falado, eu poderia, sem quantificar, Cláudio, olha só, já que você está com estresse, o que você tem feito para lidar com o estresse? Eu tenho tomado vinho de noite. Todo dia de noite eu estou tomando vinho. É uma forma de enfrentamento dela. É adaptativa? Não, não é adaptativa, mas é a forma que ela está enfrentando com isso. Perfeito. E o que você daria, em vez de você dar 4, para dar 8 ou 9? O que você acha que conseguiria fazer? Ou seja, qual o recurso que ela tem, mas não está fazendo? Utilizando. Ela disse, olha, eu gostava muito de andar na praia. Primeiro final de semana eu ia, sábado eu andava na praia e domingo tinha, mais ou menos a cada 15 dias, trilha com meus amigos. Só que depois dessa confusão abandonei tudo. Eu fazia um projeto, fazia um atendimento de voluntário num local lá, X, uma vez no mês, às vezes ela ia até 2. Olha, com essa confusão, parei de fazer isso. E eu fazia yoga 2 vezes na semana, que, olha, meu horário ficou turbulento, parei de fazer tudo isso. Então, ela abandonou os recursos que ela tinha e não está fazendo mais. E isso está remetendo ao quê? Conexão, transcendência, propósito, tudo isso é já avaliação da dimensão espiritual. Sem eu fazer nenhuma anamnese espiritual específica, sem eu fazer o FICA, sem eu fazer nada por enquanto. Até porque a Cláudia não era religiosa, ela não tinha, assim, vínculo religioso. Não era, simplesmente não tinha vínculo religioso, não se considerava nada, nem ateu, nem agnóstico, nem com vínculo religioso. Então, perfeito. Então, o que já começa, o que a gente já começa nessa pergunta simples? Guilherme, você está estressado? Tá. Como você está lidando com isso? Não precisa nem dar pontuação. O que você tem feito para lidar com isso? Que é pergunta ouro. Olha, eu tenho andado, né? E aí eu vejo o que tem sentido, propósito, conexão. O que você, no passado, ou seja, e agora para a Cláudia. Cláudia, o que no passado você fez que te ajudou? Ela, olha, eu fazia eu ia num lugar, que era um lugar que tinha umas palestras e tal, e tinha um ritual lá que para mim fazia sentido e me acalmava muito. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer com isso? Entende que eu estou falando um exemplo de uma anamnese espiritual não estruturada. Até agora eu não falei que eu estou aplicando FICA, que eu estou aplicando Hope, nenhuma dessas. Tá? Não avaliei necessidade espiritual, porque geralmente, muitas vezes, o paciente internado. O que eu avaliei? Que o coping dela, que nem é o religioso espiritual, o coping, de um modo geral, está não adaptativo. O que ela está fazendo? Tomando vinho para conseguir lidar com tudo isso. E gerando isolamento, se afastando das pessoas. Que um coping é evitativo, que é não adaptativo. Perfeito. Então, daquilo que eu falei, avaliei o coping, avaliei o que ela tem de recurso e avaliei necessidade espiritual, não precisou. Recurso sempre vai ser importante. Então, o que eu tenho dela? Ela tem recurso que ela não está utilizando. Aí, o que eu vou fazer para traçar um plano de ação para ela? Cláudia, olha só. Disso tudo, o que você acha que seria... O que é importante para você? Ela, olha, para mim era importante, muito importante. Trilha agora já não estou. Mas, poxa, voluntariado para mim, parecia que eu esqueci de tudo lá. Perfeito. Então, aquilo ali já vai entrar no plano de ação. Obviamente,
quando eu gerei conexão com a Cláudia, eu consegui com ela mostrar, examinei, fiz eletro, revi tudo. Eu disse, Cláudia, olha só, aqui, olha, a tua pontuação de estresse, ela é muito grande, você também tem sintomas que você está com ansiedade, ela pode dar isso. Ela é médica, mas ela não percebeu isso. A gente entenda, todos nós, acho que quem está escutando, assistindo, que possa ficar claro, cada um de nós, quando a gente está num momento muito desafiador, a gente esquece o que é protetor, esquece o que nos auxiliou. Lembra, cada um de nós aqui que vivenciou isso, ela esqueceu que aquilo tudo foi útil para ela. Eu falei, Cláudia, o que a gente pode fazer agora, nesse momento? Obviamente, orientei outras coisas para poder, em relação à medicação, tal, que ela estava precisando, no contexto dela. O que a gente pode entrar no nosso plano de ação? Ela falou, olha, eu acho que voltar ao voluntariado seria importante. E aí eu aplico a técnica SMART, de modo geral, que ela tem que ser SMART, né? S, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante para ela e com tempo definido. Isso quer dizer o quê? Não adianta eu falar com a Cláudia, Cláudia, vai fazer um trabalho, volta ao teu trabalho voluntário. Isso não vai ser eficaz. Então tem que ter uma técnica. Eu gosto muito da SMART, tá? Então, Cláudia, olha só, em um mês, o time, o T do SMART, em um mês, como você pretende fazer? Eu acho que eu vou sábado, qual horário, Cláudia? Eu vou lá, eu pretendo, agora eu vou agora eu vou sábado, então eu vou sábado. Qual horário, então? Qual horário para a gente estabelecer aqui, para depois em um mês a gente checar isso? 10 a meio-dia. Não vai ser o dia todo, 10 a meio-dia, sábado. Além disso, Cláudio, o que você acha que poderia te ajudar? Aquilo que você fazia lá no local que você ia, te ajudava? Você acha que seria útil agora? Eu acho que sim, faz sentido. Perfeito. Então, local religioso, que ela ia, qual dia? Terça-feira, qual horário? 18 às 19. 18 às 19, pum, outro plano de ação. Já tem 2 planos de ação. Cláudia, o que você acha? Em vez de você... O recurso dela até agora vem o recurso do profissional da saúde, que depois a gente vai comentar. Não adianta ser só dos pacientes. O que eu posso... Cláudia, o que você acha de noite a gente fazer uma técnica de relaxamento? Eu não falo meditação, porque meditação gera um anticorpo. Não, eu não aguento. Meditação, eu não consigo fazer meditação. Ficar parado, sentada, eu não consigo fazer. Pensando em nada, que é o que a maioria das pessoas pensa. Exatamente. Surge logo assim, não, meditação eu não consigo fazer, porque eu não aguento. A pessoa já imagina a meditação lá em Lotus. Tem uma ideia assim, totalmente... exatamente, né? Então, com 1 a 1. Então, enfim, senão, né, eu falo técnica de relaxamento, ou técnica respiratória. Aí eu ensino a técnica de respiração diafragmática, essa é uma delas. Eu ensino muito a técnica diafragmática, de colocar, né, de inspirar, contando até 5, até 6, voltar com a mão na barriga. Respiração diafragmática, eu uso uma chamada técnica do balão, que a pessoa, enfim, eu oriento uma técnica respiratória, seja um recurso meu orientando ela, de noite. E posso também dar, assim, um valor para ela que pode ser, que remeta à espiritualidade. Eu digo, Cláudia, olha só, depois que você treinar essa respiração, de 2 semanas, eu falo 2 semanas, o que você acha de você parada, já, você está bem treinado, já não precisa colocar a mão para fazer a técnica do balão, que é imaginar como se fosse o tórax, o abdômen, inspirando, que é um estado mindfulness, na realidade, que a gente promove, que ela fica como observadora da respiração, indo e voltando, como se fosse um balão, que eu chamo. É o nome que eu dou. Eu chamo técnica do balão. Aí, você imaginar algo, o que você acha que... eu acho que você está num local seguro, qual? Natureza, perfeito. Você imaginar uma luz descendo, o que você... eu acho que luz é interessante, isso me acalma muito. Então, quando tiver, você faz isso de noite. A gente tinha traçado como objetivo diminuir a bebida alcoólica. Então, não quer dizer que ela vai diminuir. Ela já entendeu que o álcool pode estar piorando tudo isso dela, que ela estava bebendo quase uma garrafa de vinho toda noite. Ela já entendeu. Mas o que eu fiz? Eu agreguei mais um instrumento. Eu instrumentalizei ela de noite para ela fazer. Não quer dizer que ela vai deixar. Cláudia, olha só, o que você acha de passar para 3 vezes na semana? Não, que 3 meses dá. Então, reduzir bebida. Plano de ação. 3º plano de ação. Eu fiz 4 planos de ação, que é a técnica respiratória. Pronto, eu já saio com um plano de ação. Não farmacológico. Então, a Cláudia saiu com um plano de ação. Um plano de ação, mais do que 4 itens, eles não recomendam, não para a espiritualidade. Estou falando como regra geral.
Até na medicina do estilo de vida se fala muito isso. Mais do que 4 itens pode impactar na autoeficácia. A pessoa não dá conta daquilo ali. É igual você dar uma aula para um aluno e começar a encher um monte de informação para ele, botar uma aula de 2 horas de duração. Não, é muita novidade, né? E você quer... Muitas alterações da rotina. Se você, Guilherme ou Auro, quiserem planejar o fracasso de alguém, dar muita coisa para ela. E é progressivo, né? Você vai acabar vendo, vai ver o feedback que ela vai te dar, e você vai ver que, de repente, você vai trocar um plano de ação desse que você fez, exatamente. Vai instituir um novo. Isso. Esse deu certo, esse não deu tão certo. Isso. E para a pessoa faz muito sentido, é muito interessante que eu vejo na prática, para o paciente faz muito sentido. Eu acho tão interessante, anteontem eu escutei um paciente falando, agora eu tenho plano de ação. Para ele foi assim, agora eu tenho, porque eu deixo isso escrito, na verdade. E eu posso fazer, como eu estou falando de smart, mas eu posso, muitas vezes eu não coloco certinho assim, eu coloco, enfim, entender que a gente pode aplicar, estou dando um exemplo, e depois para frente, a gente pode pensar em outros recursos nossos que a gente pode fazer em prol do paciente. Dei um exemplo de um caso, foi dessa forma que eu fiz. Não, é interessante que isso daí você organiza, na verdade, as suas medidas, né? As suas sugestões aí. Muito interessante. Eu até queria te perguntar uma situação. Você deu um exemplo de um caso de uma pessoa que tinha vou chamar de problema, né? Ela tinha um problema e ela te procurou e você ensinou a ela como abordar esse problema e como instituir técnicas para melhorar isso. Nós, como médicos, temos um papel de promotores de saúde, para promover saúde. Você enxerga espaço para pessoas que eu vou dizer que não têm problemas. Todo mundo tem problema, né? Mas assim, uma pessoa que não tem nenhum problema claro de saúde, não tem nenhuma sintomatologia, que ele procure os médicos para ser melhor orientada sobre essas situações, como promoção de saúde. Sensacional. Aí tem vários aspectos. Digamos que seja o check-up, tá? Talvez esse, acho que seja o que seja mais próximo do nosso dia a dia. A pessoa não tem. E aí começa o nosso grande equívoco, que é o que a gente aprende na faculdade. Qual o problema que você tem? A pessoa fica envergonhada, não tem problema, desculpa, eu vim aqui, mas não tem problema. Então eu vou embora, que eu não tenho problema nenhum. Quer dizer, ou então a gente olha os exames e diz que a pessoa está ótima. Então, olha só, já que você está ótimo, se estraga todo, para depois voltar em algum momento. Quando tiver estragado, volta aqui. Porque isso daí é o que a gente costumeiramente faz, sem perceber que faz isso. É claro que a gente não tem, de forma intencional, não faz isso. Então, a gente acha que está ajudando a pessoa, dizendo, olha, os exames estão ótimos, e aí a gente não perguntou coisas que são básicas, que inclusive são os pilares da medicina do estilo de vida, que é o que diminui crônico. A espiritualidade não é ainda um pilar, e eu acho que ela nem precisaria ser um pilar, mas ela vai estar inserida em tudo isso. Tem um artigo desse ano, que eu achei muito interessante, que coloca os pilares da medicina do estilo de vida e coloca a espiritualidade como base. É uma das grandes coisas. Interessante, como base, sentido e propósito do lado de espiritualidade e religiosidade. Em que sentido e propósito fica, aqui a espiritualidade é até separada dele, mostrando que isso daí é muito relevante. Provavelmente ela impacta em todos os pilares. É tão normal quanto perguntar, vem cá, você faz exercício? Que exercício que você faz? Qual frequência que você faz? Você fuma? Você não fuma? Eu acho que é tão natural é natural quanto você fazer esse tipo de pergunta. É natural. E aí, quando a pessoa chega dentro do... Por exemplo, a gente pergunta se a pessoa está dormindo bem. A pessoa, às vezes, não sabe que está dormindo mal. Ou está dormindo... Então, como é que ela está... Hoje em dia, é muito improvável você perguntar, olha só, como é que está... Você como está a tua percepção de estresse? Eu não preciso explicar o que é o estresse, porque a pessoa entende o estresse como ela quiser. Não, tô ótimo, eu não muito tenho... difícil alguém falar isso. Então o que a gente pode fazer com isso? E entendendo que existe alguma coisa. Agora, digamos, Guilherme, que a pessoa diga que está ótima em tudo, tá? Tô ótimo em tudo. E aí existe um conceito que eu acho sensacional, que é do Tyler Vanderweel, que é um expoente em Harvard. Na verdade, é um professor titular de bioestatística. Ele tem um centro de florescimento humano lá. Ele é o diretor, ele criou o Centro de Florescimento Humano em Harvard, que é uma das coisas que mais cresce hoje em dia, falar em florescimento humano. Existe o Flourish Global Study, que é um estudo global de mais de 22 países no mundo inteiro. O Brasil está inserido para avaliação do florescimento humano. Então, são 5 ondas previstas. Então, assim, realmente algo que está muito crescente. Ou seja, quando você está bem, como fazer para você florescer? Ou seja, para você estar na tua melhor versão. E aí remete ao florescimento humano. Ou seja, para a gente estar bem de forma integral. Em quê? Em satisfação, em felicidade, em conexão social,
em você vivenciando os seus valores, vivenciando sentido e propósito na tua vida. Então, o florescimento humano, ele remete porque existem intervenções em florescimento humano. Uma delas, vou citar 2 intervenções de florescimento humano, que serve para a pessoa que, digamos que você, agora, Guilherme, para florescimento, mas que entra nesse contexto. Digamos que você está tratando depressão, tá? E você está com antidepressivo, você não tem nenhum sintoma de depressão, não tem nem sintoma residual, mas isso não quer dizer que você está bem. Ou seja, não estar mal não quer dizer estar bem. É esse um ponto que, né, que a gente, no nosso dia a dia, a gente tem. Então, a pessoa, você vê, ela não está florescendo. Ou seja, ela está como se estivesse neutra. Mas será que ela pode? E aí tem algumas práticas. Vou citar 2, que é a prática da gratidão. Tem várias intervenções em gratidão. Lá, no Gafré, inclusive, a gente faz uma intervenção estudante de medicina, que é a intervenção da meditação da gratidão, para avaliação da modulação autonômica cardíaca, em que avalia a modulação autonômica do coração, né, do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, antes da meditação da gratidão e durante a meditação da gratidão. E o que a gente tem visto, já tem quase 200 alunos lá inseridos, que realmente impacta bastante, né, nessa modulação, ou seja, ativando o parasimpático. Não só isso, não é só uma ativação do parasimpático por um efeito em córtex pré-frontal e algumas áreas cerebrais que atuam no sistema nervoso autônomo, mas também traz a sensação de bem-estar, de felicidade. Então, a gratidão, isso é uma técnica que ela faz parte do florescimento humano, mas é uma técnica para ser usada independente, para a pessoa que não está bem, que está mal, ou que está, assim, querendo... E aí, a prática da gratidão tem algumas delas. Uma que eu uso até no local que eu faço atendimento voluntário há um tempo, lá é um recurso que eu tenho usado, é muito interessante, que é o que tem maior número, tem 3 revisões sistemáticas com 2 meta-análises que envolve essa prática da gratidão, que é o Diário da Gratidão, em que a pessoa nota no final do dia 3 coisas que ela se sente grata. As coisas mínimas que aconteceram. Não precisa ser algo épico, porque não vai nada acontecer épico na vida da gente todo dia. Aliás, raramente acontece algo, né? Então, e ela tentar encontrar isso faz com que no dia seguinte ela comece a buscar isso, buscar encontrar para anotar à noite. Isso faz com que o nosso cérebro tire de algo que é comum a todos nós aqui, positivamente, né? E tira o viés da negatividade, que a gente tem, o nosso cérebro tem um viés da negatividade, em que eu posso dizer que você estragou o meu dia em 5 minutos. De 24 horas, você em 5 minutos conseguiu estragar o meu dia. Né? Por quê? É o viés da negatividade. Foca no negativo e amplifica. Então, isso daí, técnica da gratidão, é que tem vários protocolos, a boa parte são de 2 semanas. E a outra é do savoring, que é o saborear. O que é o saborear? Você aproveita o momento, que é um momento de prazer teu, e você amplifica ele, intensifica e prolonga ele. Sentindo, se eu estou com você, Guilherme, se é um momento prazeroso. Estamos gravando aqui o Papo agora, por exemplo, agora eu estou em flow, inclusive. Meu grande. Isso daí é interessante. Você está na tua melhor performance, animada. Eu estou grato aqui, estou savoring aqui, estou saboreando. Tem vários estudos de técnica de saborear, e você pode orientar a pessoa. Aquele momento de pausa, por exemplo, no dia, em que a pessoa está mega estressada, ela para, que ela vai tomar um café, mas que ela saboreie e sinta aquilo ali, prolongue aquilo ali, sinta com esse sentido, contato com a natureza. Então, enfim, o florescimento, Day 2 tem várias... O voluntário é uma das intervenções de florescimento humano. Contempla, né, o que está acontecendo. Exatamente. Então disso que você falou, a questão que envolve a espiritualidade, agora o florescimento humano, ou de qualquer forma, é a promoção da saúde física e mental. Mesmo quando você, no teu baseline, você não está com nenhum problema. Perfeito. Vamos lá, mais uma? Vou perguntar mais uma, cara. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão de biofeedbacks aí. Você falou que alguns alunos meditam gratidão e você monitora de alguma maneira a parte autonômica. Isso você está falando no âmbito de pesquisa. Mas assim, no âmbito prático, clínico, você vê algum fundamento, alguma aplicabilidade desse tipo de monitorização? Sim, agora mais uma vez... Até em dispositivos, hoje a gente tem relógios de celular e etc., que controlam um monte de coisa. Você vê margem para isso na tecnologia, que isso faça parte da nossa vida, de alguma maneira? Assim, vamos lá. Então, mundo real, prático, né, o que a gente está aqui.
Eu não peço para a pessoa usar um Watch, um Apple Watch, um Polar, nada disso para avaliação da modulação autonômica cardíaca. Mas o que eu faço na prática? A pessoa hoje, Júlio falando. Hoje, de manhã, eu estava super agitado, fazendo 1000 coisas. Tem um momento que eu senti realmente, parecia que meu coração estava hiperdinâmico. O que eu fiz? Guilherme Aura? Eu parei e fiz exatamente o que eu tento fazer, né? O que eu falo, né? Então, eu fiz uma técnica respiratória. Eu faço uma, que na realidade não é só uma técnica respiratória, é uma técnica mindfulness, mas também você parece que está com muito pensamento, você imagina a tua mente, enfim, como se fosse um céu claro, e os pensamentos como se fossem nuvens que passam até o momento que vai soltando. Isso eu oriento, inclusive, é um dos recursos que eu oriento os pacientes quando eles estão com muito pensamento. Então, eu fiz aquilo ali, o meu coração que eu sentia. Então, eu não precisei monitorar. Então, a pessoa pode monitorar, fazer uma técnica dessa. Posso usar, agora, remetendo à espiritualidade. Eu orientar a gratidão, por exemplo, tá? Em que a pessoa pode inserir a gratidão na oração dela. Ela pode inserir, a pessoa faz oração, eu jamais posso prescrever oração. Tá? Lembrando sempre que o que a gente conversou na semana passada, não importa o que eu acredito ou o que eu não acredito. Eu não posso trazer, o que importa é a outra pessoa, eu estou voltado para o outro. Ele, ela, que importa. O que eu acredito, não importa. Entendeu? Se a pessoa fala que aquilo ali, que ela faz uma oração, perfeito, aquilo ali está sendo útil, então eu incluo. Eu disse, olha só, eu de alguma forma oriento para incluir gratidão, por exemplo, ou junto da oração uma técnica respiratória. Ou seja, eu junto as coisas. Eu junto um recurso que eu posso orientar a pessoa para que ela faça, e a outra é a visualização, que pode ser feito também, que a pessoa se sente no local seguro, que é um outro estudo que a gente está fazendo lá, vai começar agora, lá na Unirio, com uma aluna que ela faz a visualização. Então, voltando ao que você perguntou, eu posso monitorar? Posso. Na prática eu faço? Nem sempre. Na maior parte eu não faço. Quando eu faço? Quando a pessoa já usa algum relógio, ela percebe, ela diz assim, olha, eu estou batendo a 105, é sinusal. Ou seja, eu já sei que é sinusal, ela está hiperdinâmica, não está com anemia e hipertiroidismo, não tem nenhum outro fator, não tem indicação de usar beta-bloqueador, nada. Então, eu oriento e ela pode orientar, e aí eu faço lá no consultório, inclusive, olha aqui, eu coloco o monitor, vamos lá, respira fundo, e ela percebe, é tão interessante, quando ela percebe, diminui o batimento. Funciona. Ela se, caramba. Aí, obviamente, quem consegue entender, eu explico que é ativação do parasimpático, eu não entendo, eu só explico, mostro só, e ela percebe que aquilo ali ficou assim. Exatamente. Isso ajuda também o paciente a ter um entendimento que, para muita gente, isso é uma fantasia. Não. Isso mostra que realmente essa forma que ela lida ou essa forma que ela pensa afeta o organismo. Ela está vendo ali, né? Pela monitorização. Sim. Muito bom. Gostei muito do nosso bate-papo de hoje, hein? Beleza, meus amigos. Então, vou dar as últimas palavras novamente para o nosso convidado e aguardo vocês na semana que vem. Júlio. Bom, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui, um prazer grande. Hoje eu entrei em flow aqui como... Você sabe que flow a gente fica, na verdade, no seu melhor momento, né? Vivenciando o seu melhor bem-estar. Então, realmente, é com gratidão que eu termino aqui com vocês e, naturalmente, me coloco à disposição. Muito obrigado.